Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Gonçalves Pascoal. Eu vou estar apresentando o trabalho Avaliação da Exposição dos Passageiros ao Ruído nas linhas A e B do metrô de São Paulo. O intuito de avaliar o ruído no metrô é devido à importância desse meio de transporte e também sobre a importância da mobilidade urbana. Como colocado por Ferraz e Torres, a qualidade de vida e o progresso econômico e social de uma sociedade estão ligados à acessibilidade das pessoas, portanto, também ao sistema de transporte de passageiros. Segundo eles, no contexto do Brasil, a maior parte da população reside em áreas urbanas e mais de 80% fazem uso do sistema de transporte urbano. A pesquisa Origem e Destino, realizada em 2017 pela Companhia do Metrô de São Paulo, evidencia a importância da mobilidade e também do metrô. Segundo essa pesquisa, em 2017, a média diária de viagens na região metropolitana de São Paulo era 42 milhões. Desse montante, 54% representava viagens coletivas e 46% viagens de transporte individual. Essa pesquisa, comparada à pesquisa anterior, que aconteceu em 2007, mostra que teve um crescimento de 10,3% das viagens diárias, e as viagens de metrô tiveram um crescimento de 52,9%, e as viagens de trem tiveram um crescimento de 52,8%. Entretanto, as viagens de ônibus tiveram uma redução de 8,1%. Então isso evidencia a importância desse transporte, que vem crescendo a sua importância, e também sobre a importância da mobilidade, que é algo crescente. Também, outro dado mais recente, divulgado pela Companhia do Metrô de São Paulo, pelo relatório integrado de 2022, ela aponta que a rede metroviária de São Paulo atendeu em 2022 diariamente numa média de 2,61 milhões de passageiros. Mas Garbala e Gomes Agostinho diz que, apesar de ser uma forma de locomoção muito eficaz e conveniente, viajar de metrô pode ser uma experiência bastante ruidosa, o que pode ter implicações à saúde dos passageiros. Porque, embora haja uma quantidade significativa de pesquisas sobre os efeitos do ruído no ambiente de trabalho, existe pouco sobre os possíveis impactos dos ruídos aos passageiros. Mas o que é o ruído? O ruído nada mais é do que um som indesejado, que acaba trazendo muitos malefícios à saúde. Como colocado por Bistafa, o ruído ele pode ter vários impactos, como perda de audição, estresse, hipertensão, distúrbio do sono, falta de concentração e redução da produtividade. O ruído normalmente é expresso na unidade de medida decibel. Essa unidade de medida ela é usada para medir a intensidade do som. Como no Brasil não temos uma regulamentação que estipula os limites para os passageiros no sistema metroviário, nesse trabalho foi-se utilizada uma recomendação da Organização Mundial da Saúde em documento publicado no ano de 2015, em que a OMS recomenda que a exposição média ao ruído ferroviário seja abaixo de 54 decibéis, e para uma exposição noturna, abaixo de 44 decibéis. Então, o objetivo principal desse trabalho é avaliar a exposição do ruído aos passageiros das linhas A e B do metrô de São Paulo e comparar com a recomendação da OMS. Para esse projeto, as linhas foram nomeadas de A e B para manter a confidencialidade dessas linhas e da empresa que faz a gestão dessas linhas. Para avaliar a exposição dos passageiros, foram realizadas 4 medições, 2 em cada linha, em que foi analisado o trajeto de ida e de volta, e essas medições elas seguiram as diretrizes estabelecidas pela norma de higiene ocupacional, NHO 01. E para realizar essas medições, se utilizou-se um iPhone 11 e o aplicativo Niosh Sound Level Meter. O celular ficou em cima de um tripé, para que ele ficasse numa altura de 1,60 em relação ao piso do vagão, num ponto central do eixo lateral, mantendo uma distância acima de 30 centímetros das paredes. Após feito cada uma das medições, o aplicativo ele gera uma tabela de resultado em que fica armazenado nele. Para que possamos entender esses resultados, temos que entender algumas métricas, como a métrica LAEC, que é o nível de som equivalente, é uma medida que fornece o nível médio de som durante a medição. Outra é o nível máximo, que destaca o pico mais intenso do ruído registrado. Temos também a métrica dose de ruído, que indica a porcentagem de dose diária máxima permitida quando a exposição atinge ou ultrapassa 100%, e isso sinaliza um risco significativo para a audição. Por fim, temos a dose projetada, que calcula a dose de ruído atual durante a medição e a projeta para um período total de 8 horas. Dito isso, na tabela 1, podemos avaliar o resultado obtido pelo aplicativo. Na linha 1, temos o LAEC, que é a medida mais importante, que é o nível médio de som durante a medição. Na ida temos 76,8 decibéis e na volta 75,2 decibéis. Também temos o nível máximo, em 94,2 decibéis na ida e 91,9 decibéis na volta. Vemos que a dose e a dose projetada foram valores muito pequenos, que não causam impacto para a saúde do passageiro. Só que quando avaliamos o LAEC, vemos que é um valor muito acima do recomendado pela OMS, que é de 54 decibéis, indicando que é uma exposição prejudicial ao ruído aos passageiros durante as viagens prolongadas. A tabela 2 apresenta os dados da linha B.
Da mesma forma que da linha A, os ruídos também excedem as recomendações da OMS, em que temos os valores do LAEC em 75,8 dB na ida e 75,3 dB na volta. Vemos que em ambas as linhas, a dose e a dose projetada estão abaixo do limite de segurança e não representam uma exposição excessiva ao ruído. Porém, em ambas excedem as recomendações da OMS para a exposição média de um tráfego ferroviário, que seria de 54 dB. Com isso, vemos que exige uma atenção e medidas de proteção auditiva para a diminuição do ruído e para preservar a saúde auditiva dos passageiros, especialmente considerando que os passageiros podem estar expostos a múltiplas fontes de ruído ao longo do dia e que pode impactar sua saúde auditiva. Concluindo, temos que os dados coletados indicam que os níveis de ruído no metrô de São Paulo estão acima do limite seguro estabelecido pela OMS, evidenciando uma exposição prejudicial durante as viagens. Portanto, recomenda-se a adoção de medidas como instalação de materiais absorventes de som, manutenção adequada e campanhas de conscientização. Esse estudo teve limitações focando em um ponto específico em um único dia. Para aprofundar a compreensão, sugere-se estudos mais longitudinais, incluindo mais linhas para identificar variações, inclusive também avaliar outras fontes de ruído dentro do metrô. Muito obrigado.